é maior do que eu supus. O poder que vem de cima. Olá, meus internautas, Pastor Jonias vos saúdo com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sequência às nossas gravações de vídeo-aula da Escola Bíblica Dominical, agora no terceiro trimestre, o desafio da evangelização, análise e abordagem, através do pastor Claudiano de Andrade. O tema da lição 5, a evangelização urbana e suas estratégias. O texto áureo. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Mateus 11, versículo 1. Verdade prática. A evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. O objetivo geral da lição: compreender que a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja. Meu internauta, nesta lição veremos algumas estratégias a serem usadas na evangelização de uma cidade. Trataremos também dos desafios enfrentados pelo evangelista nessas áreas e, finalmente, mostraremos como efetivar a conquista de uma área urbana. Esta, se bem conduzida, resultará na difusão integral da Palavra de Deus. Por esta razão, é urgente coordenar todas as nossas ações na abordagem de uma cidade para que sejam implementados os pontos básicos do evangelismo autenticamente bíblicos: discipulado, estabelecimento de igrejas e missões. Nesta lição, basicamente, vamos movimentar a maquinaria da evangelização, que é a parte prática do evangelismo. O ponto central: alcançar os grandes centros urbanos com o evangelho é um dos maiores desafios da igreja. Quase 50% da população mundial vive concentrada em grandes megalópolis, metrópoles e grandes centros. Atingir as comunidades que recheiam os grandes centros é um desafio para o evangelista. Na primeira parte, estratégias urbanas de evangelismo. Na evangelização urbana, levemos em conta a estratégia de Jonas, do Pentecostes e dos pioneiros pentecostais. Esses, nessa lição, nos dão o modelo. Eles são paradigmas para nós na evangelização. Vamos ver no subponto 1 a estratégia de Jonas, profeta xenofóbico. O profeta não dispunha de tempo para percorrer toda Nínive com o juízo de Deus. Por isso, traçou uma estratégia simples, porém eficaz, e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas capítulo 3, verso 4. Ele usou as vias principais da capital assíria para apregoar a mensagem divina, que dessa forma não demorou a chegar ao rei. Bom, ele usou uma estratégia toda especial, começou a falar no ponto estratégico e a notícia correu. Essa estratégia absorvida de Jonas é muito importante para o evangelista. A estratégia do Pentecostes, no subponto 2, não foi sem motivo que Deus escolheu o Pentecostes para fundar a sua igreja. Nesse evento judaico tão importante, achavam-se em Jerusalém israelitas de todas as partes do mundo.
Atos 2, de 1 a 12. E quando da descida do Espírito Santo, eles ouviram as maravilhas de Deus em sua própria língua, ao retornarem aos seus lugares de origem, levaram a semente do Evangelho, que mais tarde germinaria congregações e igrejas. A estratégia do Pentecostes, muito interessante, porque o poder impulsor do evangelismo, da evangelização, é o Espírito Santo. O Espírito Santo impulsionou os crentes e deu fundamento à igreja 10 dias ao cabo da subida de Cristo aos céus, o chamado dia de Pentecostes, 50 dias desde a Páscoa. Então, meus irmãos, meus internautas, é interessante notarmos aqui que uma das estratégias aqui desse ponto 1, muito interessante, é a estratégia do Pentecostes, porque o indivíduo cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito, ele está apto, ele está ousado a anunciar. E foi assim que aconteceu. Muitas igrejas foram fundadas, inclusive a igreja de Roma foi fundada através de crentes que estiveram ali no Pentecostes, saíram cheios do poder e provavelmente deram início a um grande trabalho lá em Roma. Então, essa estratégia é muito importante. Se queremos evangelizar, então vamos buscar o Espírito Santo, porque cheio do Espírito nós vamos disseminar a sua palavra. O terceiro ponto, a estratégia dos pioneiros. Orientado pelo Espírito, Daniel Berg e Gunnar Wingre escolheram a cidade de Belém do Pará como ponto de partida para a sua missão no Brasil. Logo em sua chegada, em 19 de novembro de 1910, constataram que a capital paraense era geograficamente estratégica para se alcançar o país em todas as direções. Por isso, ore e estude detalhadamente a região que você quer alcançar. Aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que deram início à Igreja Pentecostal no Brasil, a Assembleia de Deus, eles chegaram em Belém no dia 19 de novembro de 1910 e ali escolheram a cidade de Belém para dar início a uma grande obra de evangelização do Brasil todo. Então, o que nós precisamos absorver dessa estratégia é que nós precisamos escolher uma região, um local, e a partir dali darmos ênfase na obra de evangelismo, na evangelização, e aí arrancarmos para as diversas paragens. Aqui nós temos, nesse ponto 1, os 3 subpontos: a estratégia de Jonas, a estratégia do Pentecostes e a estratégia dos pioneiros. Os pioneiros nos deixam aqui um legado de exemplo para escolhermos uma região e, a partir daquela região, evangelizarmos e abarcarmos outras regiões interessantes. No ponto 2, os desafios da evangelização urbana. Na evangelização urbana, há desafios imprevistos que podem ser convertidos em oportunidade. Muitas intempéries, muitas dificuldades, muitos obstáculos nós vamos encontrar. E estes obstáculos, estes momentos que nos parecem eclipsados e difíceis, e ao invés de ser para o abandono do Evangelho, serve de oportunidade para nós ainda mais incrementarmos a obra de evangelismo, porque o Senhor, Ele trabalha nos detalhes. Aleluia. Vamos aqui ao subponto 1, incredulidade e perseguição. Vivemos tempos trabalhosos em que falsos obreiros anunciam um falso evangelho. É preciso anunciar a Cristo com sabedoria, poder e eficácia. Em 2 Timóteo 4,17, vamos ver isso. Nossa mensagem não pode ser confundida com a dos mercenários e falsos profetas. A mensagem da cruz precisa ser pregada na virtude do Espírito Santo. 1 Coríntios 1:18. Incredulidade, perseguição, nós vamos encontrar a todo momento. O apóstolo Paulo foi exemplo disso. A todo momento ele encontrava uma perseguição, encontrava um perseguidor. Ele foi tido como morto por várias vezes nas praças, levou várias quarentenas de pé, sofreu vários naufrágios, foi
preso e desolado. Por fim, nos últimos momentos da sua vida, no nosocomio em Roma, ele foi transferido para uma prisão asmertina, e ali, num quadrado de 5x5, onde não tinha porta nem janela, só tinha um orifício em cima por onde entravam e saíam os presos. Ele foi morto, cortado, miudinho, colocado num saco e levado para lugar ignorado. Veja bem os obstáculos em que encontrou Paulo, mas ele foi exemplo de evangelização. Ele atravessou a Macedônia, ele fez grandes viagens missionárias, e ele fez coisas incríveis, mesmo nas raias da incredulidade e da perseguição. No ponto 2, enfermos. As áreas urbanas acham-se tomadas de enfermos e doentes terminais. No tempo de Jesus não era diferente. Ao entrar em Jericó, ele deparou-se com um cego que lhe rogava por misericórdia. Lucas 18:35. E às portas de Naim encontrou o funeral do filho único de uma viúva. Lucas 7:11-17. Ungido pelo Espírito Santo, curou o primeiro e ressuscitou o segundo. A igreja deve desenvolver capelanias hospitalares e visitar os enfermos e moribundos. Jesus foi exemplo de curar enfermos quando da sua evangelização pelas terras da Palestina. Conosco não vai ser diferente. Nós vamos nos deparar sempre com enfermos, e nós precisamos ter a unção do Espírito Santo para colocar a mão sobre os enfermos, e esses enfermos serem curados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos encontrar enfermos no ato do evangelismo, quando estivermos fazendo a evangelização, mas o Senhor nos delegará poder para curar os enfermos. No capítulo 16, versículo 15-18, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão os demônios e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Então os enfermos serão curados quando na nossa caminhada de evangelização. Terceiro subponto, endemoniados. Muitos são os gadarenos, espalhados pela cidade, pelas regiões urbanas, e nós vamos nos deparar sempre com eles. Esses gadarenos são os endemoniados, e nós precisamos, como evangelista, orar, jejuar e ter uma vida santa para pôr a mão sobre os enfermos e ser curado, mas também expelir os demônios. Então, o ato de se expelir demônios consta do evangelismo, do ato de evangelização, e nós vamos estar nos deparando sempre com situações congêneres. O percentual de concentração urbana no mundo, cerca de 45% da população vive em cidades. Aqui nós vamos focar a questão das megalópolis, das metrópoles, dos grandes centros, para vermos como há uma necessidade urgente de se fazer evangelização nestes lugares. A urbanização versus cristão. 62% de todos os cristãos, cerca de 1 bilhão de pessoas, vivem em lugares urbanos. Urbanização versus menos evangelizados. 21% de todos os habitantes das regiões urbanas vivem nas partes menos evangelizadas do mundo, consequência da urbanização. Aí nós temos essa região chamada de janela 10/40, que são 62 nações, onde o evangelho é menos pregado no mundo. E essa concentração de massa humana está nas regiões urbanas. A favela, por volta do ano 2015, mais de 1/4 da população mundial será pobre e viverá em favelas nos países de terceiro mundo. Cerca de 520 milhões são habitantes de favelas, um mundo que cresce em torno de 70 milhões por ano. Pobreza, há cerca de 1,3 bilhão de pobres vivendo em áreas urbanas. Crianças de rua, há mais de 100 milhões, 25% das quais trabalham e dormem nas ruas. Veja bem como o centro urbano das grandes megalópolis, das metrópoles, é alvo da atenção, nos chama bastante atenção para incrementarmos a evangelização. Esses dados estatísticos nos chamam muita atenção, porque
é nessa região, a região urbana, que demanda a maior necessidade. O terceiro ponto, como fazer evangelismo urbano. Como fazer evangelismo urbano? A evangelização urbana só será bem sucedida se tomarmos as seguintes providências: treinamento de equipe, estabelecimento de postos-chave e acompanhamento do trabalho. Então há uma necessidade de desfecharmos uma ação organizada. O primeiro subponto: treinamento da equipe. Antes de chegar à Macedônia, o apóstolo Paulo podia contar com uma equipe altamente qualificada para implantar o evangelho na Europa. Primeiro, tomou consigo Silas e depois o jovem Timóteo. Está em Atos 15, 40, 16, de 1 e 2. Acompanhava-os também Lucas, o médico amado. Atos 16 e 11. Com esse pequeno, mas operoso grupo, o apóstolo levou o evangelho a Filipos, a Tessalônica e a Bereia, até que a palavra de Deus, por intermédio de outros obreiros, chegaram à capital do Império Romano. Atos 16, 12, 17, 1 e 10. Então, o que interessa é organizarmos uma equipe de treinamento. Aqui não é importante a quantidade, e sim a qualidade. Com 3 elementos capazes, Paulo desfechou uma ação de evangelização que deixou como exemplo no mundo inteiro. Ninguém consegue fazer tanto evangelizar tanto como o apóstolo Paulo, com essa equipe que tem qualidade. No subponto 2, estabelecimento de postos-chave. Sempre que chegava a uma cidade gentia, Paulo buscava uma sinagoga de onde iniciava a proclamação do evangelho. Atos 17, 1 a 3. Embora o apóstolo, na maioria das vezes, fosse rejeitado pela comunidade judaica, a partir daí expandia sua ação evangelística urbana até alcançar os gentios. Então, os pontos, ou postos-chave, foi interessante na estratégia de Paulo. Ele buscava a sinagoga, ele tinha uma estratégia especial, e a partir dali iniciava a proclamação do evangelho. Então nós precisamos estabelecer algo, postos, pontos-chave. Eu fui pastor lá na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, chegando ali, e propus no meu coração, na primeira semana já abri 7 pontos estratégicos de evangelismo. Abrimos 7 pontos, vamos chamar células, e a partir dali nós conseguimos, dentro de pouco tempo, um grande número de pessoas salvas, de pessoas convertidas. Tivemos batizados, tivemos consagração de obreiros, tendo em vista esses pontos chaves que nós abrimos na cidade, e a partir dali nós conseguimos abarcar toda a região da cidade, atingindo as pessoas de forma objetiva. Terceiro subponto: acompanhamento do trabalho. Procure estar atento à nova frente evangelística. A partir para uma nova área urbana, alguém deve ser deixado como responsável para cuidar dos novos convertidos que foram alcançados, como fazia o apóstolo Paulo. Atos 17, 14. E periodicamente devem haver visitas até que amadureçam o suficiente para caminhar por si próprio. Atos 18 e 23. Então, Paulo, ele é autor do método chamado método paulino de evangelização missionário, em que ele usava os nativos, mas ele estabelecia o ponto estratégico e deixava sempre alguém ali para dar sequência ao seu trabalho, mas ele estava sempre atento e acompanhando o trabalho desenvolvido naquela região. Usava os nativos para desenvolver os nativos, tendo em vista a situação financeira precária da época. Paulo conseguiu fazer um trabalho revolucionário de missão.
Então, meu internauta, a evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. As cidades tornam-se cada vez maiores e mais complexas, exigindo da Igreja de Cristo ações específicas, personalizadas e efetivas. Se por um lado lidamos com as massas, por outro lado temos de tratar particularmente com cada pessoa, para que todos venham a ter um encontro pessoal com Deus. Jesus foi exemplo disso. A pedagogia de Cristo foi exemplar. Ele dava atenção às pessoas mais carentes. Ao mesmo tempo que ele estava ladeado de uma grande multidão e caminhando rumo a uma certa direção, ele parava tudo e dava atenção com detalhes ao necessitado na estrada. Seguindo o exemplo de Jesus e de Paulo, façamos da evangelização urbana a base para alcançarmos os confins da terra. As cidades são estratégicas na proclamação mundial do Evangelho. Vamos refletir agora a respeito da evangelização urbana. Responde: qual a estratégia de Jonas? O profeta não dispunha de tempo para percorrer todo o Nínive, por isso traçou uma estratégia simples, porém eficaz. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Fale sobre a estratégia do Pentecostes. E quando da descida do Espírito Santo eles ouviram a mensagem da cruz em sua própria língua, ao retornarem aos seus lugares de origem, levaram as sementes do Evangelho que mais tarde germinaria congregações e igrejas. Aleluia. Qual a estratégia adotada por Daniel Berg e Gunnar Wingre? Orientados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingre escolheram a cidade de Belém do Pará como ponto de partida para a sua missão. Quais os desafios da evangelização? Incredulidade, perseguição, enfermos e demônios. Toda vez que a gente ora